Perante a rebeldia. Vamos lá. Vocês sabiam que a revolta aumenta a dor? Meu Deus, a gente pensa que a revolta vai aliviar, mas aumenta. Olha só. Os Espíritos estão falando isso aqui pra gente. Não te revoltes diante das dores, mesmo que sejam dores reais. A dor chega para que o Espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagada. Então ela chega para nos levantar, para nos ajudar, para nos educar, para nos favorecer, e não para nos colocar em situação constrangedora. É para nos fazer crescer. Mas como é difícil a gente entender isso, não é difícil? Meu Deus, como isso é difícil. Bom, o que é a rebeldia? A rebeldia é uma reação comum diante da dor, das provas, das expiações. Já aprenderam sobre provas e expiações? Expiação é sentir na pele o que fez o outro sentir. Eita, meu Deus do céu! Eu não precisava ter falado isso, agora gravou, né? Depois eu vou ter que corrigir. Mas sentir na pele o que fez os outros sofrerem é mais ou menos o que a gente sente num momento de dificuldade, algumas situações pelas quais a gente não consegue entender por que nós estamos vivendo aquilo. Aquele problema de saúde, aquela questão financeira, aquela questão emocional, aquela questão que está nos incomodando profundamente. Isso se chama, na maioria das vezes, expiação, porque a gente quer se revoltar contra ela. Não raras vezes, sabe o que a gente faz? Se revolta contra o Criador, porque acha que ele é injusto de dar para a gente uma situação tão difícil, quando a gente vê pessoas que têm uma vida tão fácil, de tanta alegria, de tantos prazeres, tantas possibilidades maiores, e a gente tem que ficar aí aguentando firme as nossas provas e as nossas expiações. Mas a expiação é sentir na pele o que fez o outro sentir. Bom, a prova, na verdade, é aquele sentimento que nós temos quando a gente consegue até reconhecer que por algum motivo nós estamos vivendo aquilo. Então a gente entende que isso é prova, a gente consegue saber e se resignar. Na expiação é diferente, na expiação a gente se revolta, na prova a gente se resigna. Olha só, quando a gente está em prova a gente consegue se conter, a gente consegue entender. Então você vai no hospital, por exemplo, tem 2 camas lá e 2 pacientes. Um está extremamente revoltado e o outro está tranquilo, resignado. Então um está em expiação e o outro está em prova, no mesmo lugar. Olha que interessante, porque um não se conforma de ter recebido aquele problema grave de saúde. E o outro até pode pensar, se estou recebendo esse problema, certamente eu tenho alguma ligação com as coisas maiores da vida com isso. Então ele está resignado. Esse está em prova, o outro está em expiação. O conceito é meio difícil de a gente entender, mas a gente vai entendendo devagarzinho. Vamos continuar aqui dizendo o seguinte. A doutrina espírita mostra pra gente que a dor, na verdade, ela pode nos libertar e não nos aprisionar, como a gente pode imaginar. Então, as pessoas que estão vivendo dificuldades estão, na verdade, se libertando de problemas do passado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frasezinha que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus que vos quis provar nesta vida. Mas a gente não aceita, né? A dor para a gente é algo terrível. Mas se a gente pensar que existe uma razão e existe um final, porque tudo, não é? Não existe que dure para sempre, não é? Não tem uma frase assim? Como é que é a frase? Não existe mal ou uma dor que dure para sempre, não é? Então a gente vai entender que, na verdade, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Uma hora ela vai parar, uma hora ela vai encerrar. Então, quando a gente estiver vivendo a dor, a gente pode pensar assim: logo, logo você vai embora, não vou me aprisionar a você. Só você comigo é passageiro. Bom, o Espiritismo nos convida à compreensão de que a dor tem finalidade absolutamente educativa. Está sofrendo? Alguma coisa você precisa aprender. É difícil, né? Porque e se a gente achar que já sabe tudo? Aí não tem sentido a dor, né? Mas, na verdade, como os espíritas, não existe aquele que acha que já sabe tudo, né?
Se ele se achar assim, provavelmente ele ainda não conheceu bem a doutrina, não é mesmo? Porque a gente sempre tem alguma coisa a aprender. E a dor vem nos ensinar. E às vezes ela vem nos mostrar que nós precisamos ir para determinada direção, mudar de comportamento, mudar de diretriz. É para isso que ela serve. É educativa, é didática. É isso que a gente vai percebendo, que esse convite que a doutrina pode abrir para a gente, nos favorecer com esse entendimento. Bom, nós temos no capítulo 5, item 18 do Evangelho, que diz assim: a calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrena e na confiança no futuro dão para a gente uma serenidade, um preservativo contra a loucura e contra outras situações difíceis como o suicídio. A rebeldia nasce da incompreensão da lei de causa e efeito. Eita, na doutrina a gente sabe que essas leis do Criador são absolutamente perfeitas. E agora vem um chavão, que a gente não gosta muito, mas às vezes é importante a gente refletir sobre ele. E diz o seguinte: ninguém recebe o que não precisa ou o que não merece. Olha só. Então quer dizer que eu mereço? Eu mereço. A gente merece. Primeira forma de se conformar é isso. Você merece e você precisa disso que você está vivendo, para o seu próprio bem, para o seu próprio engrandecimento. Não se revolte. A aceitação é uma prova de fé na justiça divina. Eita, prova de fé na justiça divina. Então, existe justiça divina? Porque quando a gente está sofrendo, a gente acha que não existe, não é mesmo? Então, aceitação é isso. A rebeldia também é filha, tem uma filiada. A filiada é o orgulho. Então, a rebeldia é filha do orgulho. Porque a gente não aceita e a gente quer se rebelar. Por que a gente quer se rebelar? Porque tem alguma coisa dentro de nós, nossos sentimentos de orgulho, de vaidade, que está mexendo com a gente. E é isso que faz a gente se rebelar, não é? Bom, ela mostra que a dor não é castigo, ao contrário do que a gente imaginava. Pensava que Deus nos castigava com a dor. A gente sempre não pensou isso? Deus castiga. Quando a gente era criança, lembra quando a gente era criança? Não faz isso porque Deus castiga. Deus castiga, Deus castiga. O Evangelho tem mais de 57 citações de castigos. E agora, com a doutrina do Espírito, fala assim: mas Deus não tem necessidade nenhuma de castigar, porque Ele tem leis que são perfeitas. Infringiu a lei, simplesmente tem que corrigir, só isso, mais nada. Não é que castigar dá a impressão de que está fazendo um julgamento contrário e a pessoa precisa sofrer aquele julgamento, precisa sofrer aquela situação mais complicada, mais difícil, por conta de uma ou outra ação. Mas o Criador, eu fico pensando, será que Deus teria tanto tempo assim para ficar julgando o tempo todo as pessoas? Bom, só aqui na Terra são 7 bilhões, me parece, né, de pessoas, né? Então, de repente, você está lá e esquece no banho e deixa a água correndo lá, vai ser castigado. Vou estourar um cano da sua casa para você ver quanto vale a água. Será? Meu Deus do céu, não dá, né? Então, existem leis que são perfeitas. A gente mal barata hoje, usa mal, usa com excesso, usa excedentemente. Amanhã o que acontece? Tem tantos países aí que precisam tanto de água, né? Não tem? A gente nasce lá, já pensaram? Agora vamos contar uma fofoca que teve um amigo meu que foi, se eu não me engano, para onde? Ele foi para a França? Acho que foi para a França. E aí ele começou a tomar um banho lá na França. Parece que tem quarto para quem vai tomar banho e quarto para quem não vai. Parece que tem um negócio assim, não tenho certeza. Quem já foi para a França pode falar isso. Aí ele ficou no quarto de quem toma banho, porque o brasileiro toma banho, né? Muitos banhos. Nem todos, mas a maioria toma, né? Então... Aí ele chegou lá e teve que ligar lá para a recepção, falou que o negócio estava entupido lá, a água dele estava entupida. Aí ele falou assim: não, a água, ela começa a subir de nível quando você está usando excessivamente a água, ela sai e molha o quarto todo. Então o escoamento da água é bem pequenininho,
para a pessoa temperar a quantidade de água que sai, porque senão molha o quarto todo, eles não fazem nada por isso. Então, já pensou a gente nascer num país assim? Se não usou bem a bendita da água, né? Vamos dizer assim. Bom, qual é o remédio para a rebeldia? Está pensando naquele sobrinho, parente, amigo, conhecido, colega de trabalho rebelde? Então vamos levar um remédio para ele agora. Vou dar aqui um remédio gratuito para vocês levarem, tá bom? O remédio que os nossos amigos espirituais mostram aqui para a gente é o seguinte: é a humildade diante de Deus. Então, enquanto ele não se dobrar para o Criador, vai ser difícil ele se dobrar perante ele mesmo, não é? Bom, André Luiz fala para a gente que a gente tem lá companheiros nossos que sofrem muito por se prenderem à inconformação no mundo espiritual. Já ouviram falar do André Luiz? Ele passou alguns anos lá em lugares muito tristes, muito difíceis, porque ele não se dobrava perante a grandeza divina. Quando ele fez uma prece muito rápida assim, ele falou: meu Deus! A partir de então ele começou a ser socorrido, mas isso levou cerca de uns 7 ou 8 anos, se eu não me engano. Então, enquanto ele não se dobrou, ele não foi socorrido. E aí a gente percebe que a gente muitas vezes vive um drama parecido, porque a gente não quer se dobrar a nada nem a ninguém, não é? Mas isso está muito chato para quem é criança, não é? Como é que você chama? Júlia. Muito bem, Júlia. O que você está achando? Está com sono ou não? Está com sono lascado, né? Então, mas olha, aguenta mais um pouquinho que já está terminando, tá bom? Aí você já pode ir embora e já pode ir lá para suas coisas, seus afazeres. O que você vai fazer quando você voltar para casa agora? O quê? Vai dormir? Você levanta cedo. Por isso, você vai na escola cedo, né? Muito bem. Então é isso aí, Júlia, faz muito bem. Quem dorme, quem cedo madruga. Como é que é a frase lá? Deus ajuda. Que hora que você acorda, Júlia? 6:30 da manhã, meu Deus do céu. 40% desse povo que está aqui acorda antes das 11, mas não às 6:30. Tá bom, parabéns, viu, Júlia? Continua acordando cedo, que você vai ver o quanto vai ser bom para você. Bom, então seguindo em frente, tem uma poesia da Alta de Souza, que ela fala assim, muito bonitinho. Já ouviram falar de Alta de Souza? Alta de Souza é uma das maiores poetisas de sonetos que tem no mundo espiritual. Tem no livro Parnaso de Além Túmulo e tem um livro específico com o nome dela, chamado Alta de Souza. E ela diz assim, um pedacinho de um poema dela: na dor que redime a luz, há sempre um anjo de Deus que nos conduz para os céus. Então, sempre quando a gente está vivendo um momento muito difícil, sempre nós estamos recebendo um grande apoio, muitas vezes invisível, para aquilo que nós estamos recebendo. E eu não sei se você já tiver essa experiência, mas às vezes depois de uma grande prova vem assim, depois da tempestade vem a bonança. Eu estou cheio de frases desse tipo hoje, não é mesmo? Tá vendo, Júlia? Eu também tenho que saber essas frases, você viu só? Muito legal. Bom, então seguindo em frente, como é que a gente pode aplicar e como reagir diante da rebeldia? Vamos imaginar que nós estamos sofrendo atos de rebeldia. Oração, pedir forças ao alto. Evangelho no lar, trazer serenidade e fé. Trabalho no bem. Aqui na casa, quem quiser, tem emprego para todo mundo que quiser trabalhar aqui, viu, gente? Tem até para representante de fora, né? Que vai pedir coisa para as pessoas lá fora para trazer para cá, né? Representante comercial do NABEM, isso mesmo. Então vai lá no trabalho, no serviço, na rua, no prédio, no condomínio, fala: gente do céu, precisamos dar um apoio lá para o NABEM, Bezerra está precisando. E aí a gente pode trabalhar nisso também, você está vendo? Então, trabalho no bem, que a gente transforma essa energia de revolta em serviço, reverte em serviço. Agora tem um segredo muito interessante. Já pensou quando a gente conseguir descobrir de usar as coisas que estão vindo contra a gente em nosso favor? Já pensaram quando a gente conseguir isso? Quando a gente conseguir usar essas coisas que muitas vezes nos desagradam, nos trazem problemas, dificuldades, a usar em nosso favor, será uma grande possibilidade que nós vamos ter, não é?
rebeldia, de uma certa forma, é natural no nosso coração. A gente é um pouco rebelde, não é? Nós saímos da adolescência agora há pouco, não é? Não é isso mesmo? Mas aí, pelo menos uns 500 meses que a gente saiu da adolescência, 600 meses, mais ou menos, não é? A gente naturalmente é um pouco rebelde. Mas é assim, nós precisamos começar a pensar em superá-la através de uma fé raciocinada, na confiança no Criador. Então isso vai trazendo para a gente assim, mais tranquilidade, mais calma, mais qualidade de vida. Resignação é luz na noite escura das provas. Então não adianta se revoltar diante das provas, é aguentar firme mesmo, não é? É isso que nós precisamos. Então aceitemos, as provas estão aí e nós precisamos passar por elas. E quanto mais resignados nós formos, melhor estaremos e melhor seremos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos todos acordar amanhã às 6:30 da manhã, não é, Júlia? Despertadona, assim com tudo, mas quero ir para a escola agora, não é isso? Já espera ela na porta, já com a chave na mão para ela sair logo, para não perder tempo e que a gente possa ter uma semana. Não deixe de vir domingo, viu? Porque o INCO é imperdível. Eu sou um quebra-galho só. Muito obrigado, muita paz.